Que a paz do Senhor permaneça sobre cada coração nessa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aproveitar que estamos em pé, irmãos. Abra a tua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Desde já eu quero agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade, pastor, nosso irmão Denilson. Quero agradecer minha esposa, minha sobrinha, irmão Wesley que está junto, irmão Adriano França, lançamos o convite, está ali hoje, que bênção. Amém. Deus tenha uma bênção para o irmão nessa noite. E toda a igreja por estar nos dando crédito, ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus aos Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Mais uma vez: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Levanta a tua mão para o céu, só você que quer ouvir a voz de Deus um pouquinho mais nessa hora. Diga assim após mim, diga assim, ó: Senhor Jesus, eis-me aqui, fala comigo, para a honra e glória do teu nome. Amém. Pode assentar, fica na presença de Deus. Quero ser bem breve e até meia-noite eu devolvo a palavra. Glória a Deus. Brincadeira, já vou devolver assim que eu entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Irmãos, hoje é o culto da família e eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos concede para trazer um recado de Deus para o nosso coração aqui nesta noite. Aleluia. Eu gostaria de relembrar juntamente com os irmãos a história de uma família que está registrada lá no livro do Gênesis, no capítulo 37, a família de Jacó, aonde nos traz o relato de José, um dos filhos de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos ao Egito. Quem aqui conhece essa palavra? Aleluia. Então, só para nós relembrar, porque nessa palavra o Senhor fala conosco hoje, mas isso é para quem crê. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor colocou no meu coração essa palavra a respeito de santificação, a respeito de não se conformar com esse mundo, e nos traz ali uma saída: não se conformar com o mundo e se encher do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Veja que Deus aponta o problema, mas no mesmo instante Ele traz a solução. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo é o problema, o sistema é o problema, mas o Espírito de Deus é a solução para a vida de todo aquele que crê. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Está registrado então no livro do Gênesis, no capítulo 37, a história do povo de Israel, o povo de Jacó. Lá no início, um povo que recebeu uma promessa tão grande, feita pelo próprio Deus ao seu patriarca, primeiramente Abraão, e essa promessa passou a Isaac, e agora essa promessa chega até Jacó. E diz a palavra de Deus que Jacó habitava na terra das peregrinações do seu pai, a terra de Canaã. E ele tinha já a sua casa, os seus filhos, e um dos seus filhos mais jovens, mais novos, se chamava José. E diz a palavra que José era da idade de 17 anos, ou seja, um moço ainda, muito jovem, mas que tinha um futuro muito promissor, tinha uma promessa tão grande para a vida daquele jovem. Através da vida daquele jovem, o Senhor traria um grande livramento, a libertação para todo um povo, para toda a nação. Através daquele jovem, o Senhor continuaria a sua promessa esta que dizia assim: através de ti
serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós lemos, se nós formos meditar nessa palavra, que Jacó tinha os seus filhos e a sua atividade principal era apacentar as ovelhas do campo. E nós podemos entender através da palavra que Jacó dividia seus filhos, cada um para uma cercania, para um local, e eles levavam as ovelhas de seu pai, porque Jacó tinha sobre a sua casa a bênção de Deus, ou seja, era muito próspero, e os seus filhos trabalhavam como pastores do seu rebanho, das suas ovelhas. E está registrado nessa palavra que alguns dos seus filhos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, suas mulheres, estavam apacentando as ovelhas. E diz a palavra de Deus que José era aquele que estava mais próximo do seu pai. Jacó era um dos seus filhos mais jovens. E nós vamos ler nessa palavra que José era mais amado por seu pai Jacó. Diz a palavra que Jacó amava a José mais do que seus irmãos. José era o filho da velhice de Jacó. Mas pelo Espírito Santo de Deus nós podemos entender, principalmente se nós que somos pais, que somos mães, que muito dificilmente um pai e uma mãe vai amar de uma maneira diferente um filho do outro. Então nós podemos entender que não era apenas Jacó que amava mais José do que a seus irmãos, não, mas era muito provavelmente pelas atitudes de José, pelas atitudes dos seus irmãos, que diferenciava José dos seus irmãos. Um pai e uma mãe pode, não que vai amar mais um filho do que o outro, mas vai muito provavelmente estar com mais afinidade, com mais proximidade do filho que lhe agrada mais. E uma das grandes características para que um filho esteja mais próximo do pai e da mãe é quando o filho obedece o seu pai e a sua mãe. O próprio Deus falou assim: obediência é muito melhor do que sacrifícios, né? E foi assim que o profeta falou para o rei Saul: ó rei Saul, por que você não obedeceu a voz de Deus? Será que Deus tem mais prazer na gordura dos carneiros, no holocausto, na fumaça, do que em que se obedeça a sua palavra? Então nós vemos que essa é uma qualidade, uma característica do próprio Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que Deus é amor. Então se alguém ama, é porque tem uma característica de Deus na sua vida. Então se Deus ele ama muito mais a obediência, provavelmente o homem e a mulher que ama, ele também vai amar a obediência. Então nós podemos entender que muito provavelmente Jacó amava mais a José porque ele obedecia, porque ele estava perto, porque ele estava próximo. Louvado seja o nome do Senhor. E os seus irmãos andavam distantes. Isso separa uma família. O irmão distante está mais longe e alguém está mais perto, conta com o favor, com a beneficência do pai e da mãe. E então agora Jacó, que amava seu filho José grandissimamente, faz para ele uma distinção entre os seus outros filhos e lhe entrega uma túnica de várias cores. E nós vamos meditando nessa palavra, vamos entender que os irmãos de José já odiavam a José, ainda antes de ele estar mais distinto deles, com essa túnica de várias cores, já odiavam José. E agora Jacó lhe entrega uma túnica que o diferenciava mais ainda dos seus irmãos. E a palavra vai nos dizer que os irmãos de José odiavam tanto a José que não conseguiam nem lhe cumprimentar, nem falar com ele. E agora Jacó lhe manda ao encontro dos seus irmãos no campo, e quando ele vinha de longe, os seus irmãos tentaram contra ele. E diz a palavra que pegaram, lançaram a mão dele e lançaram-no numa cova, mas que a intenção deles realmente era matar a José. Essa palavra, irmãos, eu quero trazer à nossa memória, eu quero relembrar essa palavra juntamente com toda a igreja, porque essa palavra, na tipologia bíblica, ela representa uma alegoria muito grande. José, como dizem
os teólogos, os estudiosos, ele era um dos mais genuínos tipos de Cristo nas Escrituras. Ele representava a Cristo. Então, se ele representava a Cristo, nós podemos entender que Jacó tipificava o próprio Deus, José representava o próprio Cristo, e os seus irmãos representavam toda a tribo de Israel, toda a nação de Israel. Só que isso já aconteceu, isso já se passou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, através de uma palavra como essa, nós precisamos aplicá-la à igreja, aplicá-la aos nossos dias. Então, trazendo para o nosso contexto essa palavra, meus queridos irmãos, eu peço que vocês não durmam, aguentem mais um pouquinho, que Deus está falando conosco. Ele vai ter uma palavra poderosa para o teu coração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos entender que José, trazendo para o contexto da igreja, ele representa o crente verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E por que o Espírito Santo colocou no nosso coração esse versículo? Não vos conformeis com esse mundo. Porque o homem, a mulher, o crente verdadeiro, o José da igreja atual, eu e você que estamos caminhando para o céu, nós precisamos ter um diferencial. Nós precisamos ter sobre a nossa vida uma túnica de várias cores. Quem tem esta túnica de várias cores não vai andar conforme os outros andam. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver a palavra ali que José era de 17 anos e apacentava as ovelhas com os seus irmãos, juntamente com os seus irmãos. Mas nós vamos ver no discorrer dessa palavra que, apesar do fato dele estar junto com os seus irmãos, ele tinha sobre si uma túnica de várias cores que distinguia ele dos seus irmãos. Ele andava junto com os seus irmãos, mas ele não praticava as obras que os seus irmãos praticavam. Ele andava junto com os seus irmãos, mas ele não concordava, ele não se conformava com aquilo que os seus irmãos praticavam, que desagradava o seu pai. Diz a palavra que quando ele ia e voltava, ele falava ao seu pai. Muito provavelmente o seu pai lhe perguntava como é que andavam os seus irmãos, e ele não se conformava, por isso é que ele falava. Eu tenho certeza que ele não queria armar contra os seus irmãos, mas é que ele não se conformava. Assim, trazendo para mim e para você nesta noite, aquele que tem sobre si a túnica de várias cores, ele não se conforma com aquele que anda como todos andam. Aquele que tem sobre si a túnica de várias cores, essa túnica representa algo especial. Essa túnica representa sobre a vida do José que está dentro da igreja, do crente verdadeiro. É a presença de Deus sobre a sua vida, é a unção de Deus, é algo que diferencia o homem daquele que não tem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver quando se toca, se canta, se adora a Deus, que se tem uma unção diferente, algo diferente acontece. Mas agora, quando o homem, quando a mulher, ele se conforma com o mundo, e o mundo ensina assim que para cantar você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa fazer a aula de canto, a aula de música, você precisa se aprofundar. Isso é o mundo. Mas com Deus é muito além disso. Com Deus você precisa fazer tudo isso, mas você precisa ter sobre a tua vida a túnica de várias cores, ou seja, a unção de Deus sobre a tua vida, porque é isso que diferencia o homem, é isso que diferencia a mulher daquele que não tem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode até se emocionar quando alguém canta bem afinado, no compasso, no ritmo, na música aperfeiçoada, no estudo, mas não passa de emoção. Mas quando alguém está na presença de Deus, você se emociona, mas o Senhor opera. Você se emociona, mas o Senhor Jesus cura no meio do louvor. Você se emociona, mas o Senhor abençoa através da palavra. O Senhor revela, o Senhor cura, o Senhor opera. É através da unção do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Portanto, irmão, a palavra do Senhor colocou no meu coração nessa noite: não se conforme com esse mundo. Prefira ser diferente, ainda que você vai ser apedrejado, ainda que olhando de longe vão olhar para você e vão dizer: esse aí está achando que é o quê? Está pensando que é o tal, está se achando com a túnica de várias cores. Não é pelo teu prazer, pelo teu merecer, não é pelo meu merecer, pelo meu mérito, não, mas é pela graça de Deus que foi revelada para mim e para você na cruz do Calvário. Esta é a diferença daquele que serve a Deus, esta é a diferença daquele que anda conforme José andava. José representava Cristo, e a palavra de Deus vai nos dizer, o apóstolo
fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, irmã, se eu e você estamos procurando ser imitadores do Espírito Santo de Deus, do próprio Cristo, assim como Paulo foi, ou seja, nós estamos sendo José na face da terra. O que distinguia José era a sua túnica de várias cores, ainda que arrancaram dele, mas ali era algo simbólico, mas nunca conseguiram arrancar dele a presença de Deus, a unção de Deus, a porção dobrada que Deus tinha sobre a vida dele. Se nós formos estudar a respeito do povo de Israel, nós vamos ver que o filho mais velho, o filho primogênito, ele tinha direito à porção dobrada na herança. Só que não foi Rúben, o filho mais velho de Jacó, que recebeu a porção dobrada, porque a palavra de Deus vai nos dizer que Deus não vê como o homem vê, mas Deus ele sonda o profundo do coração do homem e da mulher. Rúben era o mais velho, mas não foi ele que recebeu a porção dobrada, foi José. Não me pergunte por quê, mas foi porque Jesus escolheu ele, foi porque o próprio Deus escolheu. Quem sabe ele não fez nada para merecer, ele apenas nasceu, mas quando Deus escolhe o homem, a palavra de Deus vai nos dizer lá no livro do profeta Jeremias, quando ele estava temeroso em entregar a mensagem de Deus, o próprio Deus falou para si: não temas, meu homem, não temas, porque antes de tu ser formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, irmão, antes de eu e você ser formado no ventre da nossa mãe, o Senhor nosso Deus nos escolheu, e a palavra de Deus vai nos dizer que Ele nos escolheu e nos nomeou, e Ele disse assim: eu vos escolhi, não foi vós que escolheste ali, mas eu vos escolhi a vós, e não somente escolhi, mas vos nomeei, para que vades e deis fruto, e se eu vos mandei para dar fruto, o vosso fruto precisa permanecer, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. E nós vamos ver agora que como José tinha sobre a vida a presença de Deus, a distinção, a diferença, ele era como a luz no meio das trevas. Ele agora recebe de Deus uma revelação. E alguém pode dizer que José foi inexperiente em contar o sonho, mas eu vejo diferente, porque se Deus ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o agora, ou daqui a pouco, depois mais, com certeza se Deus lhe entregou esse sonho, Deus sabia que ele iria contar o sonho, ou seja, estava tudo na direção de Deus. Ele precisava contar o sonho para os seus irmãos, ainda que no momento seus irmãos se revoltariam contra ele, mas se Deus estava revelando é porque era para ele contar, porque lá na frente, aqueles irmãos que não creram na palavra, que não ouviram, que não obedeceram, eles iam ter que se dobrar. Louvado seja o nome do Senhor. José contou o sonho, e ele disse para os seus irmãos: o Senhor me mostrou um sonho, aonde o meu feixe, provavelmente de trigo, que eles estavam colhendo, nós estávamos colhendo trigo, todos os irmãos, e o meu feixe ficava de pé, e o feixe de cada um de vocês se dobrava diante do meu feixe. O outro sonho que Deus deu para ele: o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante de José. Era Deus dando um prenúncio daquilo que aconteceria. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes o Senhor fala comigo e fala contigo da mesma maneira que Ele falava com José. Ele nos mostra a maior revelação, Ele já nos deu a revelação das coisas que são, das coisas que vão acontecer. Se chama fé. Está escrito lá no livro dos Hebreus, no capítulo 1, no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aquele que se aproxima de Deus, ele creia que Deus existe, que é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o esperam. E também está escrito lá no livro dos Hebreus que a fé é o firme fundamento, ou seja, a base das coisas que se esperam, e ela é também a prova das coisas que não estamos vendo. O que é isso, pregador? É o que eu estou dizendo a respeito de José. Ele tinha fé, o Senhor mostrou para ele em sonhos, e ele esperou na promessa, ainda que na hora ele não entendia. Louvado seja o nome do Senhor, mas para mim e para você o Senhor fala, e se nós tiver fé para esperar, louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra: esperei com paciência no Senhor, e Ele livrou meus pés da rede. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero dizer, igreja do Senhor,
tenha fé, ainda que a luta pode parecer grande, ainda que os teus irmãos, porque ali se tratava dos irmãos de José, se trouxermos para os nossos dias, nós vamos ver que o inimigo não vai ser lá de fora, não vai ser o midianita que vai vir para nos comprar, não, vai ser os nossos irmãos que vão nos vender para eles. E muitas vezes nós passamos por isso no meio da igreja, porque infelizmente existe o joio no meio do trigo. Mas o Espírito Santo de Deus fala para o filho nesta noite, o Espírito Santo de Deus fala para o José nesta noite, o Espírito Santo de Deus fala com aquele que tem a túnica de várias cores nesta noite: não tema, tenha fé, espere com paciência, que no momento certo eu entro com a providência. Ainda que a tua luta pode parecer tão grande, ainda que você esteja sendo lançado no poço, você não vai perecer. Ainda que você seja lançado no cárcere, na casa de Potifar, você não vai morrer no cárcere, mas lá no cárcere é o meu propósito para a tua vida, porque lá tem obra para você. Aonde você estiver, irmão, aonde você estiver, irmã, se você estiver firme na esperança, diz a palavra: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias que estamos vivendo são dias maus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia inventar muitas alegorias, muitas parábolas, quem sabe, para trazer para mim e para a tua vida nesta noite, mas eu não quero fazer isso. Eu quero entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor fala comigo e contigo. Isso eu quero entregar. Se eu passar disso, será inútil. Como eu disse, eu poderia estudar o que fosse, mas se não tivesse a unção de Deus na hora de entregar a palavra, ela não surtiria efeito. Mas quando a palavra vem do céu, diz a palavra que a palavra de Deus lançada, uma vez lançada, ela não volta vazia. Portanto, nesta noite é isso que eu estou fazendo aqui, entregando a palavra de Deus. Se você tiver fé para receber, o Senhor entra com a providência e muda teu cativeiro, assim como ele fez na vida de José. Glória a Deus. Mas passe pelo processo. Ainda que pareça que te arrancar a túnica, ela é só o símbolo. A presença continua. Se você continuar firme, a presença de Deus continua. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem a túnica de várias cores não se conforma. Não se conforma com o mundo. Muitas vezes o mundo entrando dentro da igreja. Eu tenho certeza que aqui não é o caso. Mas quem tem a túnica de várias cores não se conforma. Ele denuncia o pecado, ele prega contra o pecado, ele prega contra a iniquidade, ele anuncia a palavra, ele vê os seus irmãos fazendo aquilo que não agrada o seu pai, ele fala: Pai, tenha misericórdia dos meus irmãos, eles estão fazendo errado, mas eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para eles. Fala com ele, Pai, tenha misericórdia dele. Esse é o trabalho do verdadeiro José. Ele é um intercessor, ele pede, ele clama: Pai, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia dos meus filhos, tenha misericórdia dos meus, ó Pai, não deixe eles perecer. Assim como o próprio Jesus exclamou na cruz: Pai, não lhes impute esse pecado, eles não sabem o que fazem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe eu e você estamos pedindo, estamos intercedendo, e o Espírito Santo de Deus me leva a esse sentido nessa noite. Não pare de interceder, não pare de clamar, não pare de pedir, não pare de orar, porque no momento certo o Senhor entra com a providência. Ainda que pareça que ele, que ela não está nem dando crédito, não está nem ouvindo, ainda que pareça que ele está indo totalmente contrário à presença de Deus, clame a ele, clame por ele ao Senhor, e o Senhor vai entrar com a providência. Ainda que pareça que ele não vai receber nunca, mas o Senhor diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É tu e a tua casa, irmão. E a tua casa vai ser todos quantos você colocar debaixo do teu joelho e pedir: Pai, salva minha esposa, salva meu filho, salva a minha mãe e meu pai, salva, Senhor, entra com a providência. Portanto, irmão, não desista, não pare de orar. Você tem sobre a tua vida uma distinção, ou seja, você vai ser apedrejado. Uma árvore que produz fruto, ela não tem sossego, não. Vai lá, aquele que é baixinho vai lá e quebra o galho de baixo, vai lá aquele que é mais alto, sobe lá e quebra o galho de cima. Mas ainda que esteja todo quebrado, diz a palavra que ao cheiro das águas tornará a ter vida a árvore da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ao cheiro das águas, somente ao cheiro das águas, a árvore na presença de Deus ela torna a ter vida. Mas nesta noite não tem só cheiro de água aqui, não. A palavra de Deus diz assim: que quem crê em mim, rios
de água viva correrão no seu ventre. Não tem só cheiro de água aqui não, aqui está jorrando a água mais pura, a água da vida. Jesus Cristo estava assentado junto ao poço de Jacó, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, e chegou junto a ele uma mulher dizendo assim, e ele falou assim: mulher, me dá água, eu estou com sede. E aquela mulher se negou. Então Jesus diz assim: mulher, se tu soubesse quem é que me pede água, você é quem me pediria água, e eu te daria água, uma água que vem de uma fonte que jorra, não só para a vida terrena, não só para esse mundo. Quem toma desta minha água não se contenta só com esse mundo. Quem toma desta minha água não se contenta só com a partitura, mas ele quer a túnica. Quem toma desta minha água não se contenta só em gritar, em saltar, em esbravejar a palavra, mas ele quer a túnica, ele quer a presença. Quem tem e toma desta água, ele não se contenta somente em conversar coisas inúteis e fúteis, mas ele fala da minha palavra, ele intercede, ele pede, ele clama. Aleluia, louvado seja Deus. E diz a palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aleluia, aleluia. Diz a palavra de Deus: graças te dou, ó Pai. Jesus dizendo assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste a estes pequeninos. Quem são esses pequeninos? É aquele que ouve a palavra e pratica, porque esse, disse Jesus, quem ouve as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e correram rios e bateram ventos contra aquela casa, e ela subsistiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Assim é o homem, assim é a mulher, o José de Deus que está dentro da casa do Pai, que ouve e pratica a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Portanto, irmão, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Fique de pé. Glória a Deus. Está aí a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou além, porque essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Não se conforme com esse mundo. Aleluia. Deixe o Espírito Santo te transformar. Busque. Talvez você, no momento que eu estava pregando, você achou assim: mas eu não tenho ainda essa túnica de várias cores. Nessa noite, o Jacó Celestial está aqui para te dar. Aleluia. A palavra diz assim: a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, os filhos de vossos filhos. A túnica de várias cores é o Espírito Santo de Deus. Ele está neste lugar. Aleluia. Quem sabe você não está sentindo mais o peso, o calor, o aconchego desta túnica sobre a tua vida. Nesta noite, o Senhor está aqui para te renovar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe, se você sentir no teu coração, eu abro a oportunidade. Se você sentir e quiser chegar aqui aos pés do altar, aqui está o Jacó Celestial derramando sobre todo aquele que pede, sobre aquele que deseja a túnica de várias cores. Não saia daqui sem essa distinção, e não deixe nada apagar da tua vida o brilho do Espírito Santo, a distinção do Espírito Santo. Quem sabe há muito tempo você não sente mais este brilho, esta presença, esta unção. Quem sabe há tanto tempo você já não glorifica o nome do Senhor nas línguas dos anjos. Mas nesta noite o Senhor está nesse lugar para te cobrir com o seu manto, a túnica de várias cores, e você pode sair daqui pela fé, renovado, cheio da graça de Deus, distinto dos demais, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Se você sentir, pode chegar aqui à frente. Eu vou orar. A palavra do Senhor foi lançada. Receba e seja uma bênção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, aqui estamos nós na tua presença. Glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Oh, Papai querido, é a tua palavra que estamos empenhando neste lugar. É o teu nome que estamos glorificando. Aleluia. E ela vai nos dizer que quando a tua palavra é lançada, ela não volta vazia. Senhor, vai tocando neste irmão, vai tocando nesta irmã, aonde ele está agora. Esse irmão, essa irmã que tem sentido o teu Espírito de tocar, o teu Espírito tocando
termino agora, Senhor, a tua bênção sobre todos quantos têm fé e desejam mais de ti nessa hora. Vai tocando agora, Jesus. O teu povo não vai desanimar, a tua igreja não vai parar, mas ela vai marchar mais e mais para a honra e glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Toca, Senhor, em cada coração, para a honra e glória do teu nome santo. Aleluia, assim canta, assim canta, assim canta, Deus abençoe, irmão. Agradeço pela oportunidade em nome do Senhor Jesus.